Enquanto a musiquinha não vem, eu vou me perfumar. Pra sair bem cheirosa. Ó, gente, hoje eu tô usando o Dune. Eu uso esse perfume há uns 30 anos, gente. Não, 30 anos não, que ele foi lançado em 95. Então, desde 95. Dune, da Christian Dior. Eu sei que vocês gostam quando eu mostro, então por isso que, né? As meninas aí, Francisca. Não é assim, gente? Ah, não vai ter musiquinha porque o telefone tá descarregado. Então vamos lá. Sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia com Francisca. Eu sou Francisca Grenza e hoje nós vamos dar continuidade à leitura do Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, que fala sobre a transfiguração. No outro vídeo eu tinha falado para vocês que eu ia mostrar para vocês o meu livro de orações, que é o Siddur Sefardi, que é da editora Sefer. Vocês lembram que num dos textos tem a oração: bendito seja tu, ó Eterno, que nos deu o pão. Então, essa oração de Mateus também está aqui, tá? É uma oração judaica, tá bom, gente? Então, está neste Siddur. Caso vocês tenham interesse, tem na livraria Sefer. Uma outra coisa que eu também ia falar para vocês era sobre os saduceus, né? Fiquei devendo para vocês. Mas antes, se você ainda não é inscrito, inscreva-se neste canal, porque ele é um tesouro do Eterno para as nossas vidas. E acione o sininho das notificações para que você possa receber mais conteúdos como este, né? Quando eu estiver aqui com novos conteúdos, o YouTube vai avisá-los de que há novos conteúdos, né? Então, clica aí ativa o sininho aí das notificações. Meu sininho está guardado, porque ainda não desfiz as malas. Então ele está guardadinho. Próximo episódio, talvez eu dê o clique aí, vocês vão escutar o barulhinho, tá bom? Então, olha só, os saduceus. Os saduceus desapareceram com a destruição do templo de Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo. Por isso, quase não se tem notícia direta deles. O nome dos saduceus vem de Sadoc, sacerdote instalado pelo rei Davi, conforme 1 Reis, capítulo 2, versículo 35. Quando o profeta Ezequiel descreve sua visão do templo, conforme Ezequiel 40, 48. Não sei se vocês sabem, mas Ezequiel ele fala dos carros voadores, uma coisa bem coisa de Elon Musk, tá? O que o Elon Musk faz, tá tudo aqui no livro de Ezequiel, tá bom? Então não se assustem com tudo isso que ele tá querendo fazer aí, porque tudo isso é descrito no livro de Ezequiel, tá bom? Os carros voadores, os teotécnicos, né? Quer dizer, a tecnologia, né? A tecnologia vem de Deus, tá? Então, é isso. Só que pesquisadores vão lá, pesquisam e Deus dá essa visão para eles, né? Então, o nome saduceus vem de Sadoc, sacerdote instalado pelo rei Davi, quando o profeta Ezequiel descreve sua visão do templo. Os filhos de Sadoc são os sacerdotes que fazem o serviço do altar, conforme Ezequiel 40, 46. Ou seja, os sacerdotes levitas da família de Sadoc, conforme Ezequiel 43, versículo 19 e Ezequiel 44, versículo 15. Sacerdotes consagrados dentre os filhos de Sadoc, conforme Ezequiel 48, 11. Após o exílio babilônico, os saduceus eram decisivos na reconstrução do templo. Foram os sacerdotes legítimos para prestar seus serviços no templo. Surgiu o maior conflito entre os saduceus quando os macabeus ocuparam o lugar dos sumos sacerdotes. Embora estes não terem a origem necessária, não eram da tribo de Levi, porque os
sacerdotes só podem ser da tribo de Levi. Vocês que estudam a história de Israel, vocês sabem que Israel é dividido em 12 tribos, né? Então, que são os filhos das matriarcas, mais os patriarcas, né? Então, foi dividida essas famílias e dela surgiu as 12 tribos, tá bom? Então, os levitas, eles trabalhavam para o templo, eles são separados para o serviço no templo, tá bom? Então, não, aliás, eles não eram da tribo de Levi, ou seja, aqui é uma exceção, porque eles não pertenciam à tribo de Levi, que era justamente essa família, essa tribo que era a dedicação dela seria para o templo, tá bom? Muito menos descendentes de Sadoc. Alguns dos saduceus eram dispostos a colaborar com os macabeus, outros não. Estes últimos juntaram-se ao mestre da justiça, a fim de saírem de Jerusalém, e moraram na comunidade de Qumran. Qumran, vocês sabem que é a comunidade dos essênios, lá, segundo alguns historiadores, João pertencia a ela, João o evangelista, tá? O discípulo amado. Em princípio, os sacerdotes saduceus vinham das famílias aristocráticas, eram conservadores e realistas, dispostos a arranjar-se com as circunstâncias políticas, né? Tem muita gente, né, gente, até hoje que se utilizam das circunstâncias políticas de seus países para ascenderem, né, socialmente, né? Então, tem muito isso. Até hoje, até aqui no mundo digital tem gente que quer sempre ascender às custas dos outros. Tem gente que paga o tráfico, tem o tráfico pago. Então, eles utilizam o tráfico pago. Porém, tem outros que querem só ir né, na beirada da voadeira dos outros. É isso, né? Então, aqui não é diferente, tá? Então, eles eram dispostos a arranjar-se, né, com as circunstâncias, arranjar-se, né, essa palavra arranjar-se, eu vou me dar bem em cima de fulano, eu vou me dar bem em cima dessa situação, né? Então, faz parte, tá, gente? Isso, a narrativa bíblica, as narrativas bíblicas falam de tudo, né? Inclusive do mau caratismo das pessoas. Tem muita gente mau caráter na Bíblia, e disso a Bíblia fala, então, assim, até como uma forma, já que é um manual de instrução de sobrevivência, então, é claro que vai ter. Então, é um alerta para a gente que lê, né? Já ficar esperto com aquelas pessoas mau caráter, de má índole, que querem, às vezes, se dar bem por conta de uma situação que, às vezes, elas mesmas criam, né? Então, vamos lá. Tendo dito isto, havia escribas e entre os saduceus. Seus interesses religiosos se concentravam nos seguintes assuntos: a observância da Torá, sem prestigiar a tradição oral. Não acreditavam na ressurreição, conforme Marcos 11, capítulo 12, versículo 17. Eles observavam rigidamente o sábado. Os sumos sacerdotes colocavam os governantes em sua função, por exemplo, como Herodes, né? Eles queriam diminuir a antipatia do povo em relação aos romanos. Eles eram contra os interesses dos zelotas e o pensamento hostil dos fariseus em relação aos ocupadores. Bom, é isso. Os saduceus, agora eu já falei sobre os fariseus para vocês, já falei sobre os saduceus. Se você não leu sobre os fariseus, se você não viu o vídeo dos fariseus, aí procura por aí que tá aí. Então já falei sobre o escriba, mais à frente eu vou falar sobre os anciões e um pouquinho do sinédrio. Aliás, o sinédrio, eu vou dizer o que é o sinédrio, tá? O sinédrio trata-se do grande conselho, ou seja, do senado do povo judeu. É o supremo corpo de governo judicial. O sinédrio é formado por sumos sacerdotes,
as famílias sacerdotais dominantes, os chefes de famílias da aristocracia, os anciãos e os escribas. Eles são 70, mais o sumo sacerdote que preside, ou seja, o sinédrio é o senado judaico. Eu estou bem pertinho aqui do senado, de um senado, do palácio de um senado. Depois eu mostro para vocês, tá bom? Se eu tiver um tempinho, eu mostro. Estou bem pertinho, bem coladinha no senado. No senata. É. Depois eu mostro para vocês. Bom, mas vamos falar do que eu vim realmente falar, que é da transfiguração do capítulo 17 do Evangelho segundo Mateus. Então vamos lá. 6 dias depois, Jesus tomou Pedro, Tiago e seu irmão João e os levou para um monte alto, afastado. Ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto ficou resplandecente como o sol. Aqui eu vou parar um pouquinho, porque aqui lembra o que? Quando Moisés desceu do Monte Sinai, lembram? Ele veio com seu rosto todo iluminado, todo transfigurado. Porque toda pessoa que está em Deus, ela busca Deus de verdade, ela está em Deus. O seu rosto, a sua vida, as suas coisas, o seu rosto principalmente, sua face, ela brilha diante dos homens, ela brilha diante de todos. E claro que isso causa incômodo àqueles que ainda não encontraram o seu caminho diante da presença de Deus. Ou porque não acreditam, ou porque acham que isso é coisa de gente de crentez, ou, enfim, ou gente evangélica, e graças a Deus eu sou evangélica sim. Ainda ontem alguém me perguntou, você é evangélica? Sou sim, eu sou evangélica. Por que eu sou evangélica? Porque eu acredito nesta boa nova, eu acredito nessa boa notícia. Né? Se eu acreditasse em má notícias, eu ligaria a meu aparelho e iria lá assistir lá no Brasil o quê? Esses programas que só falam de más notícias, né? E as más notícias geralmente vêm da boca de quem ama falar sobre o quê? Lashon Hará. Lashon Hará. É isso. Bom, então o que acontece? Ali foi transfigurado diante deles. Aqui Jesus praticamente ele é o novo Moisés. E os evangelhos falam que ele é o novo Moisés, né? Por ser líder, enfim. Ali foi transfigurado diante deles. Seu rosto ficou resplandecente como o sol. E suas vestes tornaram-se brancas. Eu estou toda de branco. Olha, vou mostrar para vocês. Estou toda de branco. Vou deixar assim agora. Então, quando eu vou esquiar eu uso. Mas agora é porque é um estado um pouco mais frio, tá? Embora tenha sol, mas tá frio. O rosto dele ficou todo resplandecente. Suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Porque o branco sempre reflete a luz, né, gente? Tornaram-se brancas como a luz. Nisso aparecem-lhes o quê? Moisés, e Elias, o profeta Elias, conversando com ele. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, abre aspas, Senhor, é bom que nós estejamos aqui. Se queres, armarei aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moshe, outra para Moisés e outra para Elias. Ainda estávamos, aí fecha aspas, ainda estava falando quando uma nuvem luminosa estendeu-se sobre ele. E da nuvem uma voz disse, abre aspas, este é meu filho amado, em quem me comprazo. Ouvi-lo. Tendo ouvido, aí fecha aspas, tendo ouvido isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra, muito assustados. Mas Jesus se aproximou, tocou-os e disse, levantai-vos, não temais.
Tendo levantado os olhos, não viram ninguém, senão somente Jesus só. Enquanto desciam do monte, Jesus lhe ordenou, abre aspas, não conteis a ninguém a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado da morte. Fecha aspas. Os discípulos lhe perguntaram, abre aspas, por que então os escribas dizem que Elias deve vir primeiro? Fecha aspas. Ele respondeu, abre aspas, certamente Elias vem para restabelecer tudo, mas vos digo que Elias já veio e não reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma maneira, o Filho do Homem vai padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes tinha falado de João Batista. A fé insuficiente dos discípulos. Quando chegaram aonde estava a multidão, aproximou-se dele um homem e, ajoelhando-se diante dele, disse, Senhor, tem compaixão de mim, meu filho, que é lunático e sofre terrivelmente, pois muitas vezes cai no chão e outras na água. Eu o trouxe a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Olha que interessante, né? Jesus replicou, geração sem fé e perversa. Você é perverso? Você é perversa? Então, geração perversa, até quando terei de estar convosco? Até quando deverei suportar-vos? Trazei-o aqui. Jesus o conjurou. O demônio saiu dele e o menino ficou curado naquele momento. Então, os discípulos aproximaram-se de Jesus e a sós lhe perguntaram, por que nós não podemos expulsá-lo? Ele lhes respondeu, abre aspas, Jesus falando, tá? Porque não tendes fé suficiente? Amém, eu vos digo, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, porque é o menor grão, né? Direis a este monte, move-te daqui para lá, e se moverá. Nada vos será impossível. Por isso que eu digo, nada é impossível para Deus. Quando a gente está em Deus, do nada, você está ali, depois já está aqui. Entendeu? Então, enquanto estavam reunidos na Galileia, Jesus lhe disse, abre aspas, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens e o matarão, e ao terceiro dia será ressuscitado, fecha aspas. Eles ficaram profundamente entristecidos. Agora nós vamos falar sobre o que? Os impostos do templo. Eles já vão me cobrar agora dia 28, o imposto de renda, dia 29, né? Dia 29 eles já cobram o meu imposto de renda. Sim, porque eu parcelei, né? Eu parcelei o imposto de renda que é alto. É um carro popular que eu dou ao governo todos os anos. Só para vocês terem uma ideia. Imagina quando eu ficar bilionária, que nem o Elon Musk, né? Imaginem só. Bora torcer para que eu fique, gente? Olha quantos empregos eu vou dar, né? Vamos torcer? Vocês querem fazer uma torcida para mim assim? Nossa, que a Francisca fique bilionária para dar muitos empregos para o povo, né? Reconstruir, ajudar a reconstruir este país, para que ele seja um país bem bonito, bem grande, assim, como nação. O que vocês acham? Vamos fazer essa campanha aí, né? Para Francisca ficar bilionária? Vamos? Então, vocês também têm que ficar, gente, né? Para a gente reconstruir construir um país lindo, maravilhoso. Ele é, com recursos naturais e tudo, mas a gente precisa de governar de fato esse país, né? Você está governando a sua vida ou está governando a vida dos outros? Você quer governar a vida da vizinha, né? Você quer governar a vida do vizinho, né? Você quer governar a vida da sua irmã, né?
do seu irmão, do seu sobrinho. É isso? Enquanto você não governar a sua vida, você vai ficar pipocando para lá e para cá, querendo governar a vida dos outros. Então, por isso que eu digo, vai cuidar da sua vida. Então, vamos lá com os impostos, porque enquanto você não governa a sua vida, você é governado por alguma coisa. Ou então por um espírito maligno, né? Vamos lá. Quando chegaram a Cafarnaum, que era a base de Jesus, a Cafarnaum, os que cobravam o imposto do templo aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: Vosso mestre não paga o imposto do templo? Tá vendo? Se você tem alguma coisinha, você paga imposto. Quanto mais bens você tem, mais imposto você paga. A não ser que você seja daquele tipo que sonega, né? Gosta de sonegar imposto? Então, aqui, né? Enfim, aqui no mundo da matéria, da física, você até pode fazer isso, achando que ninguém vai te pegar. Porém, no mundo espiritual tá sendo tudo anotadinho. Tá sendo anotadinho. Ai, você não acredita? Não, então não tem problema. Mesmo que você não acredite, a lei está sendo aplicada. Então, vamos lá. Trabalhador não pode, não tem como sonegar imposto, porque já sai, né, direto da fonte e às vezes a gente tem que pagar demais. E estrangeiro, então, que mora no Brasil, tem que pagar os impostos tudo direitinho, porque senão, sabe o que vai acontecer? É preso. Brasileiro, os nativos ainda podem burlar a lei. Estrangeiro não pode. Não pode. Tem que andar bem na linha, bem bonitinho. Vocês estão achando que o Brasil é uma bagunça, né? Em alguns setores, não. Em alguns setores, ele é bem rígido, bem bonitinho. Funciona bonitinho. Então, quando chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto do templo aproximaram-se de Pedro e lhe perguntaram: Vosso mestre não paga o imposto do templo? Ele respondeu: Paga sim. Tendo entrado na casa, Jesus se antecipou e lhe disse a Pedro, né? Que te parece, Simão? Os reis da terra, de quem cobram tributos e impostos, que te parece? O governo que a gente tem, os governos do mundo que a gente tem, né? Que te parece? Eles cobram impostos de seus filhos. De seus filhos ou de estranhos? Como respondesse, é o que está escrito aqui. Pedro disse assim, como respondesse? Dos estranhos. Jesus lhe disse, nesse caso, os filhos estão isentos. Vou ler de novo para vocês compreenderem. Que te parece, Simão? É o que Jesus pergunta. Que te parece? Os reis da terra, os governantes da terra, de quem cobram tributos e impostos? De seus filhos ou de estranhos? Aí Pedro responde: Como respondesse? Dos estranhos. Jesus lhe disse: Nesse caso, os filhos da terra são isentos, os filhos da igreja, do templo, da sinagoga são isentos de pagar impostos, né? Contudo, para não escandalizá-los, a gente às vezes faz algumas coisas só para não escandalizar, sabe? Aqueles que são que os à toa, a gente só para não escandalizá-los, a gente faz algumas coisas, entendeu? Só para não escandalizá-los, vai ao mar, lança o anzol e pega o primeiro peixe que fisgares. Quando abrires sua boca, encontrará uma moeda de prata. Pega e lhes dá por mim. Ou seja, paga-lhes por mim e por ti. Porque quem é o dono do ouro e da prata, gente? Não é Deus? Então, a gente se ilude de que a gente tem isso, que a gente tem aquilo, que não sei o quê. Não, gente, só foi nos concedido para que a gente pudesse usar por um certo período. Mas depois vai ficar tudo aqui.
É tudo emprestado, não se iluda. A nossa casa, as nossas terras, as nossas fazendas, os nossos aras, entendeu? As nossas roupas, as nossas joias, os meus perfumes, tudo é emprestado de Deus, né? Por meio do trabalho e tal, enfim. Mas tudo me é dado porque Deus é generoso, é bondoso, é misericordioso e a sua misericórdia dura para sempre, tá bom? Então, Jesus pagou sim o imposto ao templo, porque naquela época o imposto era pago ao templo de Jerusalém, não existia Estado. Agora, com a criação do Estado, a gente paga o imposto para onde? Para o templo. E aí tem gente que paga duas vezes, porque paga para o templo, ou paga para o Estado, e paga para os templos. Vocês entendem, né? Então paga duas vezes e paga errado, porque o certo seria, se é o templo que está cuidando tá, administrando as coisas sociais, então é para o templo. Já não existe mais o templo, então agora existe o Estado. Então por que que você paga duas vezes? É para pensar, entendeu? Os impostos eram para quê? Para manter a ordem, para manter as políticas públicas, né, para as pessoas. Deixa eu tirar um pouco aqui. Das políticas públicas, entendeu, gente? Então era para isso que serve o imposto até hoje. Só que, enfim, em muitos casos, esses impostos nem sempre são destinados para fazer aquilo que realmente é para ser feito, entendeu? Mas o imposto, ele é viável para que se mantenha ou o templo, naquela época, ou o Estado, né? Assim como a gente tem, no caso, o governo que administra tudo isso, tá bom, gente? Então é isso. Aqui eu termino o capítulo 17 do Evangelho segundo Mateus. Eu espero que vocês tenham gostado, e acredito que sim, porque são muitas informações. Aqui não tem blá blá blá, aqui é estudo. E estudo é oração, e oração é estudo, tá bom? Então, olha, fiquem com Deus, em Deus para Deus, fiquem na bênção de Deus e celebre aquilo que realmente importa, que é a vida de vocês. Então, ó, um grande beijo, fiquem com Deus, em Deus para Deus, fiquem na bênção de Deus, tá bom? Até mais, uma próxima oportunidade. Tchau, tchau, fiquem com Deus.